14h02, nós começamos aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais e unir tudo isso ao que há de mais moderno nas áreas médicas, terapêuticas e etc. Aqui nós tratamos, o Salutes existe desde 2009, na AltV, portanto, de 2009 até 20, nós estamos praticamente 21 anos, né? Já caminhamos para o 22º ano. E aqui na TV Guarulhos há quase 3 anos, 2 anos e meio. Falamos a partir de agora ao vivo, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 Vivo HD. Também pelo site www.tvguarulhos3, número 3, numeral.com.br e pela minha página do Facebook, João Carlos Baldam. A partir de agora, teremos 1 hora de programação, sendo que a primeira meia hora será também apresentada pela TV Aberta em São Paulo, canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 da manhã. Pela Com Brasil estamos falando ao vivo também para todo o território nacional, via satélite, através dos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro e Embratel e canais 239 da Vivo e GVT. E também pela nossa TV, canal 9, todas as segundas-feiras, das 13 às 14 horas, a nossa TV é de São Paulo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldam, eu sou formado em acupuntura desde 2000, fui professor do curso regular de formação em acupuntura e diretor da Associação Brasileira de Acupuntura, que foi a primeira associação de profissionais não orientais aqui no Brasil, difundindo inclusive a técnica da medicina chinesa para não chineses e não oriundos do Oriente, né? Eu tenho o título de pós-graduação com o título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, o Hospital das Clínicas, desde 2005. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia e Faculdade Dr. Leão Sampaio. E tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e pós-graduação em física quântica e biorressonância aplicada à saúde. Enfim, tive uma formação na área de medicina também, energética, medicina quântica, né? Com toda essa área que está começando a crescer, a gente usa isso também no consultório, em nosso dia a dia. Eu quero agradecer aqui, antes de começarmos os programas, que o Salutes... Peraí, preciso pegar outro papel aqui. Isso aqui é culpa do Salam Aleikum lá, que aliás ele está mexendo hoje na nossa live. Instituto Bem e Nova Ciência, que são os patrocinadores do programa Salutes aqui na TV Guarulhos. Às 14h05, hoje nosso programa tem um tema, um assunto bastante interessante, com toda a polêmica que ele envolve. A gente tem um assunto bastante interessante sobre colesterol. Para falar disso, eu vou ter o prazer de receber um grande especialista nessa área, o Dr. Sérgio Weismann, que é graduado em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Rio de Janeiro desde 1970. Ele é especialista em cardiologia e nutrologia pela Associação Médica Brasileira. Professor de pós-graduação em Medicina Integrativa na Universidade de Fernando de Pessoa, Portugal, e na Sociedade Brasileira de Medicina Biomolecular. Ele também é ex-professor do curso de pós-graduação na Universidade de Estudos de Siena, na Itália. Autor de livros e trabalhos científicos nas áreas de medicina preventiva, cardiologia e medicina biomolecular. Muito boa tarde, Sérgio Weismann, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Baldam, é um prazer enorme estar aqui com vocês, com seus seguidores, e aproveito, inclusive, como eu sou um assíduo espectador dos seus programas, eu faço questão de frisar que eu realmente compactuo muito com a sua ideia de não aceitar o termo medicina alternativa. Isso. Porque, na verdade, nós defendemos o ponto de que todas as medicinas são iguais e as alternativas são simplesmente de tratamentos ou condutas. De apoio ou de apoio mais. Exato. Né? Uhum. Então, realmente, eu acho que o mundo está evoluindo
para reconhecer muitos métodos alternativos, Sim. que na verdade são de complemento. Como É, você falou. a acupuntura mesmo, embora seja 5.000 anos de existência, eu sou do tempo que a acupuntura era proibido, era coisa de charlatão. Os médicos eram proibidos de fazer acupuntura, tinha uma campanha contra a acupuntura no Brasil todo. Ah, é acupunturista? Ih, vai para lá, esses caras não entendem nada, não sei o quê. Tal. A gente vivia todo dia isso, né, nos hospitais. Até que em 2005, os primeiros a reconhecerem foram os fisioterapeutas, em 1995. 2005, os médicos... Ah, não, isso é especialidade. Então, como é que é? Você vai dormir num dia, é proibido. Você acorda no outro dia, é especialidade? O que está acontecendo? Né? Aí depois foi a tentativa de ter a exclusão até de não médicos praticando a homeopatia, que também a gente lutou, porque tem muitos bons profissionais que não necessariamente fizeram medicina, e tem muitos médicos bons que praticam a acupuntura também. Claro. Então você concorda comigo dessa? Plenamente. Eu acho que existe esse espaço para ser conhecido, explorado e aplicado, sem dúvida nenhuma. Terminou? Não, eu ia falar sobre o colesterol. Pode falar. Não, eu digo, esse tema que você anunciou, como sendo o tema que eu vou colocar alguns conceitos, ele é um tema que eu gosto muito de frisar como sendo hoje um verdadeiro mito, que nós temos que quebrar um pouquinho algumas coisas que se acreditava muito. E, naturalmente, as pessoas ficam muito apavoradas quando vão no médico, fazem algum exame e descobrem um colesterol alto. Então, eles ficam condenados, muitas vezes, a tomar remédios até para o resto da vida, sem se darem conta que muitos efeitos colaterais são devidos ao tratamento e não ao problema em si. Isso. E eu fico à disposição, se você tiver alguma pergunta para direcionar isso, não, então eu discorro isso. Não, tudo bem, a gente vai batendo uma bolinha aqui. Eu sei que você é um grande especialista, se deixar pode ficar falando o tempo todo, eu desligo aqui, vou embora, pego meu sapato, pego meu sapato e vou baixar em outra padaria. Esse tema, Valdan, dá motivo de 2 semanas diretas. Com certeza, ainda mais com uma pessoa também com tanto conhecimento, com especialização. Obrigado. E sabe, com você eu sei que a gente pode falar muito e você pode falar muito tempo com maestria. Bom, primeiro assim, eu represento aqui o leigo que está assistindo aí e fala, bom, o que é colesterol? Ele é ruim, tem o HDL, o outro, um é bom, outro é ruim. As pessoas não sabem muito bem sobre isso, né? Não, e se confundem, se confundem. Na verdade, eu começaria, tentando ser didático, eu começaria dizendo o seguinte, nós precisamos de colesterol para poder estar vivos. Pensamento e intestino no mínimo, né? Não, em tudo. Sim. Em tudo. Todas as células dependem de colesterol. Só para você ter uma ideia, você falou em cérebro, 25% em média do nosso colesterol circulante, ele está criando bainhas de mielina no cérebro para termos memória, concentração e etc. Então, colesterol, ele não pode deixar de existir porque ele faz parte da nossa formação do organismo. Se nós não tivéssemos colesterol, que muitos alegam como um grande vilão, nós não teríamos crescimento ósseo, nós não teríamos pele saudável, nós não teríamos um cérebro saudável e tudo mais. Então, o nosso organismo depende de células de boa qualidade. E elas, para terem boa qualidade, dentre outros elementos nutrientes, tem que ter colesterol. Então, o que acontece hoje no dia a dia? Você tem milhares, eu não estou exagerando, de motivos de ter aumento de colesterol. As pessoas pensam que o colesterol alto existe por causa de uma alimentação gordurosa. O fígado produz colesterol. 70% a 80% do nosso colesterol é produzido pelo fígado. Existem famílias inteiras, isso é uma questão hereditária, que já nascem com tendência a colesterol elevado. E o colesterol elevado, obrigatoriamente, não quer dizer que seja nocivo ao organismo. Existem frações do colesterol que são oxidadas e essas sim podem eventualmente serem nocivas. Então o que acontece hoje? O indivíduo vai no médico, ele pede uma bateria de exames e encontra um colesterol elevado.
a grande maioria dos médicos vai receitar um remédio para baixar colesterol, sendo que não foi praticamente pesquisado o motivo maior de existir esse colesterol elevado. Então, só para dar um exemplo prático, nós estamos vivendo atualmente uma epidemia, vamos chamar entre aspas, de hipotireoidismo, que é a tireoide mais preguiçosa, funcionando, produzindo menos hormônios. O hipotireoidismo é uma causa de colesterol elevado. Então, se o indivíduo que atende não procurar saber se existe uma alteração da tireoide ou não, ele vai simplesmente usar um remédio para baixar o colesterol. Deixa eu ver se eu estou entendendo exatamente. Está falando que o hipotireoidismo pode gerar um aumento gradativo do colesterol. E que pode ser a causa, e que se não mudar essa causa da tireoide, ainda vai ficar matando o colesterol. Vai ficar tratando o efeitos. sinal, que é o colesterol alto, sem cuidar da causa. Você quer ver um outro detalhe que é muito comum hoje? Nós estamos vivendo num mundo extremamente agitado, onde existem, para a maioria das funções em geral, existem tensões que não acabam, preocupações diárias, aborrecimentos diários e responsabilidades sobre tudo isso. Esses elementos servem de fatores geradores de estresse. Nós temos duas glândulas que são responsáveis por reagirem aos estímulos maiores do estresse, que são as suprarrenais ou adrenais. Então, quando o indivíduo está submetido a um estresse prolongado, ele vai desgastando muito as glândulas suprarrenais. Consequentemente, alguns hormônios das suprarrenais começam a entrar em deficiência, em déficit. Um deles é o conhecido DEA, que é a dehidroepiandrosterona, que é um hormônio gerador de outros hormônios. É um pré-hormônio, né? É um pré-hormônio. Isso. Então, o DEA, por exemplo, sob estresse prolongado, ele cai. Se ele cai, o indivíduo passa a produzir menos hormônios, por exemplo, da área sexual, que dependem de colesterol. Então, o próprio organismo começa a utilizar vai produzir mais colesterol para poder levantar o DEA e esse, consequentemente, produzir hormônios. E quando se pega esse colesterol aumentado para socorrer o DEA, dá um remédio para baixar o colesterol. Aí baixa tudo, né? Aí abaixa tudo. É aquela mesma... Eu já vi, inclusive, o Dr. Carter falou alguma vez, e é verdade, quando o bombeiro é culpado pelo incêndio. Né? Pelo incêndio. É preso. E o termômetro é ocupado pela febre. Exatamente. Agora, como é que é isso, doutor? É uma coisa tão óbvia, né? E às vezes alguns médicos são difíceis de entender isso. A linguagem é muito simples, a gente sabe que é dessa maneira, mas os médicos têm uma certa resistência contra isso. Sempre. Por causa do quê? Eu acredito que tem vários fatores. O mais importante hoje, Baldan, eu vejo, o médico hoje está sobrecarregado. Ele tem até subempregos, ele tem que correr muito. O médico hoje passou a ter muita dificuldade em se atualizar. E muitas das vezes, infelizmente, a atualização médica hoje é feita pela propaganda do laboratório. Verdade. Então, eu não conheço um laboratório que lance um produto e fale que esse produto tem efeitos colaterais. Na época que eu estudava acupuntura, doutor Sérgio, eu tive um disparate. Tinha uma pessoa que eu conhecia, fora outros lugares, a gente conhecia. Ele chegou, nitidamente ele falou assim, olha, eu tenho mais informações médicas do que o próprio médico. Eu olhei para ele e falei... Primeiro pela petulância, né? Depois eu pensei bem, eu falei, sabe que ele deve ter razão, né? Ele deve ter estudado muito mais farmacologia para vender o produto do que o curricular dos médicos. Você quer ver um exemplo claro? Quando a gente fala em colesterol, a gente fala nos remédios que se usa, que são principalmente hoje as estatinas. Tem vários outros, mas principalmente estatinas. Estatina é um produto são produtos, é o nome genérico, geral de uma série de produtos para baixar o colesterol, que realmente, se forem usados, eles vão baixar.
porém, eles são repletos de efeitos colaterais que podem causar um desconforto enorme ao paciente. Então, respondendo mais ou menos aquilo que você perguntou, você imagina o seguinte: o indivíduo vai no meu consultório, eu constato ali um colesterol elevado e eu receito uma estatina. Daqui a algum tempo, esse paciente começa a sentir fraqueza muscular, dores musculares, principalmente nas pernas, cãibras, uma série de fatores de que vão aumentando o cansaço físico, e ele não atribui a estatina. Ele comenta isso com o médico dele, e muitas vezes o médico dele também diz que a estatina não tem nada a ver com isso. Então esse indivíduo vai peregrinando em vários consultórios. Ele vai num vascular, ele vai num ortopedista, ele vai num reumatologista, e ele simplesmente, quando para de tomar estatina, ele começa a melhorar aqueles sintomas. Então nós temos que entender que as estatinas fazem parte de um grupo de remédios e medicamentos que tem a sua importância, mas não, isso aí é uma crítica que eu faço, não da maneira como se costuma prescrever. Tem gente, principalmente nos Estados Unidos, ligados a grandes laboratórios, que chegaram a recomendar que toda a população do mundo deveria tomar estatina. Preventivamente? Pois é, mas só que esse conceito de que o colesterol é o causador de problemas, tanto cardíacos como circulatórios, é um conceito que felizmente está caindo por terra, porque em 1950, 51, um professor da Universidade de Minnesota, ele conseguiu afirmar e convencer que o colesterol era o grande vilão para a doença do coração. E com isso, todo mundo deveria tomar cuidado para não comer gordura e alimentos gordurosos. Até então se comia banha de porco. Exatamente. Agora você vê, nós como somos carnívoros de natureza, nós nos habituamos a comer gordura saturada, que é a gordura dos animais, nós nos acostumamos a ter a nutrição baseada na gordura saturada e o organismo sabe metabolizar isso. Mas na época, pelo conceito que foi firmado, tudo que era gordura animal era considerada nociva por ser portadora de colesterol. Então, com isso, nós passamos a ter medo da gordura saturada. Até que veio, na mesma década de 50, um outro pesquisador chamado Yudkin, também de Minnesota, que ele quis provar que o grande vilão é o carboidrato, não é a gordura. Então, o carboidrato seria o grande vilão que aumentaria o peso do indivíduo, aumentaria o depósito de gordura, principalmente visceral, e daria condições para ter doenças degenerativas, aumento de triglicérides, infarto ou qualquer outra coisa. Ele foi, na época, ridicularizado quando falou isso. E hoje nós sabemos que é a grande verdade. O grande vilão é o carboidrato. Eu lamento, inclusive, Baldan, que até hoje em dia, até na faculdade de nutrição, onde que eu dou uma importância enorme a isso, na faculdade de nutrição ainda se ensina que a gordura saturada faz mal. E hoje tem inúmeros trabalhos científicos de grande credibilidade, mostrando que a gordura saturada ela é benéfica. A gordura chamada de poliinsaturada, que era considerada boa até há pouco tempo, ela é a grande causa de lesão do endotélio, que é a camada que reveste vasos arteriais. Então, nós temos que entender que os conceitos mudam. Em ciência, não existe unanimidade. Mas em ciência, o que é certo hoje, amanhã pode não ser. Então nós temos que ficar atentos a essa atualização. O Dr. Evaldo Martins Leite, que foi meu professor da acupuntura, o presidente da ABA, sempre falava isso, que eu nunca esqueci. A unanimidade é burra. É burra. É burra. A unanimidade é burra, tem que se discutir o assunto, assim, esclarecer, claro, sem interesses escusos, mas trazer à tona as visões diversas, né? O Eduardo, vamos fazer nossa meia hora aqui, daqui a pouco, né?
Vamos passar nossos GCs, por gentileza? Dá tempo? Vamos lá, então. Você põe, eu comento. Esse é o WhatsApp para entrar em contato comigo e marcar consulta comigo também. 97719-2266. 97719-2266. Que mais? Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Ali tem todos os aparelhos da Nova Ciência que eu utilizo no meu consultório como prática clínica. Tem produtos como a zeólita, tem inclusive os frequenciais que hoje eu estou fazendo agora. São fitoterápicos baseados na medicina indígena e com frequências por intermédio do Potentizer, várias coisas super legais. Toda a receita está lá. Tá lá, cada produto você pode abrir, ver todas o que tem de fisioterapia e quais são as frequências que a gente aplica. Não tem segredo nenhum, pode chegar lá e tocar. Que mais? Eduardo. Curso da Nova Ciência e Nova Ciência Instituto Bem. 97... Putz, preciso pegar o óculos. 95, você enxerga aí, 9587-5835. É isso. Para falar com a Gracinha da Laure. Esse final de semana tem curso sobre emagrecimento e a medicina quântica, por exemplo, a medicina atual e etc. No que fazer para trabalhar com a obesidade, né? E com emagrecimento saudável, eu diria. Acabou, né? As mídias eletrônicas, o meu Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Estes salutos e todos os anteriores estarão disponíveis em 2 canais do YouTube. Uma das páginas tem o meu nome, João Carlos Baldan, e a outra página, Além de Agulhas. Acabou agora, né? Obrigado, Eduardo. A gente tem que fazer agora a TV aberta, nós vamos fazer a meia hora da TV aberta, vamos encerrar aqui. A TV Guarulhos vai continuar com a segunda meia hora e convidando, né, os espectadores da TV aberta a nos acompanhar na sexta-feira, 14 horas, né? Ou pelo Facebook da minha página, que a gente transmite direto, ou pelo site da TV Guarulhos, quem não está fora de Guarulhos, né? Vocês estão fora de Guarulhos, não estão pegando o canal 3 lá, os canais vivos da internet em Guarulhos. Venha com a gente na sexta-feira também, às 14 horas. Maria Olívia Rodrigues falou, muito boa tarde, parabéns, tem mais gente assistindo aqui, estamos aqui à disposição, pode escrever que a gente está aberto aqui pelo Facebook, você pode mandar porque a gente está acompanhando tudo. Muito bem, segunda parte do nosso programa, a entrevista do Dr. Sérgio Weismann, estamos falando do colesterol. Então o colesterol não é vilão, pelo que você está dizendo, segundo algum mito que ele seria o vilão ou não? O colesterol não é o vilão. Você imagina o seguinte, quando nós nascemos, na maioria das vezes nós mamamos, né? O leite materno é composto predominantemente de gordura saturada. Então a gordura saturada, ela faz parte do nosso organismo. E ela é a matéria-prima, inclusive, para a síntese do colesterol, que é benéfico para o nosso organismo. Agora, é claro, nós temos que entender o seguinte, tudo que está dentro do nosso corpo, quando falta é problema e quando está em excesso é problema. Nós temos que saber distinguir isso. E eu daria até um conceito prático dizendo o seguinte, antigamente, isso na época inclusive que eu me formei na faculdade, o conceito de colesterol normal era até, quando se dosava, até 250. Depois de algum tempo, descobriu-se que existiam as frações HDL e o LDL, chamados de bom e mau colesterol. Uma coisa que eu acho que é surpresa para muitos, talvez, dos seus telespectadores, é que HDL e LDL, chamados de bom e mau colesterol, eles não são colesterol. Eles são proteínas que transportam o colesterol. Então, por exemplo, o HDL, que é chamado de bom, ele tira o excesso de colesterol em vários setores do corpo e traz de volta para o fígado. E o LDL, ele tira o colesterol do fígado e leva para vários setores do organismo. Então, HDL e LDL não são colesterol. Embora o HDL seja protetor que ele traz do vaso sanguíneo para o fígado,
e o LDL é o mal porque leva do fígado para o vaso sanguíneo, eles são apenas transportadores. E o triglicéride, que é um tipo de gordura que também se armazena e pode trazer problemas circulatórios, uma das falhas muito grandes, infelizmente, é que muitos médicos que atendem pacientes com colesterol alto e triglicéride alto, ele vai receitar estatina, que é remédio para baixar colesterol. E estatina positivamente não abaixa triglicéride. Triglicéride é reduzido com dieta alimentar saudável, eliminação ou controle de carboidratos, atividade física aeróbica de queima e controle de peso. Em suma, estilo de vida saudável. Como tudo, né? O que a gente sempre defende aqui, né? Sempre defendemos isso, porque estávamos falando antes de começar o programa, tantos pacientes dele como os meus também, geralmente chegam lá quando já foi no padre, já benzeu, né? Fez tudo, né? Depois uma macumba na esquina, não deu nada certo, ele chega lá e fala assim, você vai me curar? Como assim? É comum isso, né? É muito comum até. E não que a gente se esforce para tudo isso, mas se não tiver a mudança, né? A pessoa fala, eu estou com uma dor na perna. Eu não vou tratar a dor na perna, vou tratar da pessoa que está com dor na perna. Por que ela está com dor na perna? Que vai ser o grande problema, né? Eu estou com pânico. Quando foi a primeira vez? Terapia neural, você tem que fazer a investigação, descobrir qual que é o ponto interferente e tratar ali. Senão você não vai resolver. Você vai dar um remédio, um analgésico para tirar a dor momentaneamente, porque a dor vai voltar. Mas por que volta? Porque você não tirou a causa, né? Você tirou o sintoma. Exatamente. É uma coisa semelhante, Baldan. Imagine, é apenas um exemplo. Eu coloco uma pedra de 30 quilos em cima da minha mão. Eu vou sentir muita dor. Sim. E a dor aumenta. Aí eu vou no médico por causa disso, ele fala assim, toma Novalgina para melhorar a dor. Não vai adiantar nada se eu não tirar a pedra. Tirar a pedra. Então eu tenho que ir atrás daquilo que causa o problema. E realmente, com relação ao colesterol, eu estou batalhando muito para disseminar esse tipo de conceito, porque muitos pacientes acabam se prejudicando em função de um tratamento que foi colocado de uma maneira errada por não ter sido conhecido o quadro inteiro do paciente. Não adianta, com esse período que nós estamos vivendo de super especialização, nós temos que entender que o organismo é um todo que tem que ser avaliado porque ele está realmente todo conectado. E quando nós dividimos demais, nós nos afastamos cada vez mais do benefício da cura. Do centro. Agora? Tá, obrigado. Então, quer dizer, justamente, se afasta da causa, né? Isso. Porque eu sempre falei, aqui no programa Saludos, eu fiz alguns programas sozinho, né? Às vezes não dava encaixar a entrevista, alguém, um entrevistado não conseguia chegar, e estava o programa lá na grade e tinha que fazer. Claro. E eu tenho sempre um material de apoio para essas emergências. E um deles eu faço essa comparação, né, da medicina tradicional chinesa com a abordagem da medicina ocidental, ou chamada medicina moderna. Como é que a medicina chinesa vê, antiga, né? Hoje também está tudo desvinculado mais com esse conceito mais tradicional da nossa medicina ocidental aqui, como é que a gente trata essa coisa e trata a outra. O Sérgio deve saber, doutor, lá na China tinha um médico que era responsável pela família toda, a saúde da família toda, né? O pai, a mãe, os filhos, o papagaio, o médico cuidava. E recebia um FII por mês, um salário fixo por mês. Se alguém ficasse doente, a responsabilidade era do médico. Eu ouvi falar isso já. Eu ouvi falar, mas é antiga, né? Hoje não tem mais, mas antigamente era assim. Quer dizer, ele parava de receber e tinha que redobrar os cuidados, porque ele fez coisa errada. Sim. Veja só. Pois é. E hoje é totalmente o contrário, né? Então, você sabe que isso cai dentro de uma frase que eu acabei lançando há muitos anos, que é: o importante é tratar para não ter, ao invés de esperar ter para tratar. Exatamente. Que é o conceito da prevenção. Exatamente. E aí, no nosso tema colesterol, isso está intimamente ligado, né? Medicina preventiva, ela tem um papel para... Não, tem duas coisas que o senhor está falando que é exatamente importante para deixar claro para todos os internautas. Primeira coisa, o colesterol existe dentro do corpo, ele não é tão bandido como se tenta mostrar, e além de tudo é necessário, né, não só para os intestino inclusive, né, o cérebro, tudo. 80% é gordura. E todas as células têm gordura. Se você não tiver colesterol, o cocôzinho não anda.
não é verdade? É verdade. A gente aprende é isso. Eu tive um exemplo esses dias, né, sem nenhuma crítica, obviamente pessoal, nada. Eu tenho uma paciente que me procurou no consultório e tinha feito anteriormente um check-up ginecológico. Ixi. Foi na ginecologista e a ginecologista pediu uns exames e, por acaso, os exames estavam normais, praticamente, por acaso, o colesterol total estava um pouquinho acima do normal. Normal aceitável até 200, estava 210, 212. A ginecologista viu todos os exames, depois de já ter examinado a paciente, e falou assim, você precisa procurar um cardiologista. Não havia nenhum sinal de que o problema era cardiológico. Mas o colesterol está intimamente ligado na crença a problemas de coração, quando na verdade não é isso. Se você fizer uma análise laboratorial, você vai ver colesterol total, LDL, HDL e outro VLDL, que é outra fração. Menos falada, mas é. O que importa hoje, e infelizmente poucos ainda estão avisados quanto a isso, o que importa hoje quando o LDL está aumentado, se existe uma fração desse LDL que esteja oxidada. E ela sim é capaz de produzir lesão nos vasos. Como é que nós vamos saber se o LDL está oxidado ou não? Dosando uma outra substância chamada apolipoproteína B. Eu já incorporei isso no meu check-up de todos os pacientes. Porque o LDL alto, por causa de um colesterol alto, não quer dizer que ele vai fazer mal, a menos que a apolipoproteína B esteja elevada. Aí sim, pode ser até necessário, dependendo do caso, usar remédio. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais para as pessoas leigas, inclusive eu, sobre qual que é o colesterol bom, qual que é o ruim e por que você tem essa denominação de bom e mal. Pois é, não, mas como eu estava tentando falar antes, o HDL, que é uma das frações, sim, ele foi chamado de bom porque ele tenta trazer de volta o colesterol que está fazendo algum estrago para o fígado. O fígado armazena colesterol. O LDL faz o contrário. Ele tira do fígado e leva para fora. Então, por isso ele é chamado mal. Bom é o HDL que traz de volta, quer dizer, faz a limpeza. É daí que veio a nomenclatura. Mas nenhum dos dois são colesterol. Eles são proteínas transportadoras. Nada mais do que isso. Tá. Né? Como é que você estimula o HDL, que é o chamado, entre aspas, bom? Estilo de vida saudável, atividade física, regular, coisa que, em geral, muita gente não gosta nem de ouvir falar. Né? E também, sou obrigado a comentar isso, a abolição ou o controle do que nós chamamos de hábitos suicidas, que é o fumo, é o álcool, drogas, etc. Quer dizer, eu estou enfatizando novamente estilo de vida. Mas, vamos dizer assim, a minha cruzada, a minha briga, num bom sentido, sim, hoje, é para fazer com que menos pessoas tomem remédios, como as estatinas, por exemplo, que elas, não sendo naturais, elas são sintéticas, elas são estranhas ao organismo. E todo medicamento que é sintético, Baldan, ele pode fazer efeito colateral. E às vezes o efeito colateral é muito pior do que a causa do problema. Então é bom de saber, em suma, que o colesterol não foi feito para nos fazer mal. Ele foi mal interpretado. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade, realmente. Realmente, essa frase sua aí merece uma manchete. E bom, você sabe que eu gosto muito de uma frase de um escritor argentino, século XIX, chamado Ameghino. Ele fala o seguinte: mudarei de opinião quantas vezes for necessário à medida que eu adquira novos conhecimentos. Fantástico. E esses são novos conhecimentos. Fantástico. E a medicina tem que estar aberta para isso. Né? A gente sempre comentou, desde o passado, na medicina, o médico da cidade, o médico é uma autoridade como o prefeito, como o dono da cidade. Respeitado. Até hoje, né? Se a gente for por esses rincões do interior do Brasil, o médico é super respeitado, ao lado do padre, do prefeito, do vereador, enfim.
né? Ele tem mais informação, se formou numa área difícil, de conhecimento difícil, é mais culto, leu mais, é exatamente isso. Ele faz os ditames de comportamento. Né? É um homem de confiança. De confiança da família e da cidade, da sociedade. Então, esses conceitos precisam ser muito bem estimulados para que não se haja, né? Não haja tanta... Que nem essa história dessa paciente sua, deve ter N erros de interpretação de colesterol alto. Com certeza. Com certeza, né? Ela pode estar vivendo um estresse absurdo e com isso afetando as glândulas suprarrenais. Sim. Ela pode estar com hipotiroidismo, ela pode estar com vários outros fatores que contribuem como causa e vai se pensar apenas no efeito. Sim. Esse é um grande problema. É um grande problema que é qualquer especialidade médica, né, doutor? Não tem dúvida. A especialização foi muito importante, né, de saber que tem um médico do dedo mindinho do braço direito. O braço esquerdo já é outro médico. Né? E tem tudo isso, do braço, antebraço. Eu vejo como uma grande vantagem no desenvolvimento científico na verticalidade. Bacana. Agora, qual o erro disso? Se esquece o médico do dedo mindinho, não sabe que tem um braço, que tem um antebraço, que tem uma clavícula, tem uma cabeça, cérebro, barriga. Né? Se saiu da especialidade, foi tão boa, que é maravilhoso, ok, nós conseguimos saber como é que funciona cada centímetro no corpo, que é maravilhoso, mas esquecemos que esse dedo mindinho faz parte de um outro ser, que o problema maior foi psicológico durante a fase da infância, da adolescência, aí vai. A coisa está evoluindo de tal maneira, Baldan, que nós não vamos nos surpreender se começar a aparecer um médico especialista em pressão arterial máxima. É mesmo? E depois ele vai mandar para um outro colega que é especialista na pressão arterial mínima. Então, vai ter isso mesmo? Não, é uma maneira até de imaginar. Você vê como isso mostra a superespecialização que acaba afetando diretamente numa coisa que eu considero sagrada na prática médica, que é a relação médico-paciente. A relação médico-paciente... Já está um pouco deteriorada, não está? Há muito tempo, mas é exatamente, na minha maneira de ver, também por outras razões, mas também pelo distanciamento devido às superespecializações. O indivíduo, às vezes, ele tem uma queixa, ele vai em vários consultórios médicos e ele não tem um médico para ele poder recorrer na hora de uma dúvida isso maior. É discutismo, isso aí. Normalmente quem está assumindo esse papel, que infelizmente foi apagado, é exatamente os que tratam as pessoas idosas, como é que chama? Geriatras. Os geriatras. O geriatra começa a tratar mais ou menos como um chefe da batalha. É ali. o clínico geral. É o clínico geral. Ele que vai ver se pode fazer uma cirurgia ou não, se ele pode entrar com tal medicação ou não. Quer dizer, os médicos outros que estão tratando da pessoa, vai ter que pegar o aval do geriatra. Não tem dúvida. Existem países em que o indivíduo não pode procurar um especialista antes de passar por uma triagem no clínico geral. O que eu considero absolutamente certo. Sim. Porque às vezes o indivíduo pensa que está com um problema de coração, porque ele sentiu uma pontada no peito, e aquilo nada mais é do que um acúmulo de gases ou um problema muscular. O clínico geral vai ter uma visão maior para poder dizer, não, você em vez de ir aqui, você vai ali, para poder realmente contar. O problema do colesterol, que está no meio dessa conversa, ele é muito sério por causa disso, porque ele ainda é, por vários especialistas, e às vezes pessoas muito bem renomadas até, ele ainda é o grande causador de problemas na ideia de muita gente. Quando, na verdade, o colesterol é um benefício para o organismo, desde que ele esteja dentro dos limites normais. Sei. E como é que oxida o colesterol? Por intermédio de excesso de oxigênio mesmo, que é na camada? Em parte sim, mas o que promove a oxidação do colesterol, como de outros elementos, é o excesso de produção de radicais livres. Agora, você tem isso, ou porque você fuma, ou porque você bebe, ou porque você usa drogas, por exemplo, ou porque você faz uma alimentação absolutamente contrária ao que deve, sedentarismo, estresse emocional intenso, são vários os fatores que podem promover oxidação. Hoje em dia nós sabemos que o estresse acentuado, que não é raro, mais uma alimentação com alimentos principalmente industrializados,
que contém muito conservante, muito flavorizante e tal. Mas hábitos de vida inadequados, como sedentarismo, fumo, álcool, drogas, etc., levam a um quadro interno do organismo inflamatório. Quer dizer, passa a haver uma inflamação do quadro celular. Essa inflamação crônica é causa de oxidação em vários tecidos. Hoje se sabe que o infarto do miocárdio, ele é causado principalmente pela inflamação do que por outros motivos. Tem muitos indivíduos na história estatística que sofreram um infarto do miocárdio com colesterol normal ou até baixo. Então não pode haver a relação direta de causa e efeito. São vários fatores. E é isso que me incomoda também, como agora as pesquisas com as vacinas aí da Covid. Quer dizer, como é que você pega um grupo e faz fazer um duplo cego? Por quanto tempo? Pegar 600... Esse tema eu acho que você tem chance para fazer vários programas. Pois é. Porque realmente é um tema polêmico. Não, também não é científico, né? Querem falar que é científico, mas na verdade não é, não tem nem tempo de... Exatamente, eu também concordo. Concorda? Concordo. Eu tenho muita preocupação com isso. Em relação às vacinas, né? Claro, porque não se conhece até hoje, no mundo, nenhuma vacina que tenha sido liberada em menos de um ano de pesquisa. Conforme o Dr. Anthony Wong falou há pouco tempo publicamente, ele mostrou que a vacina que teve liberação no tempo mais rápido que se conhece foi a da cachumba depois de 4 anos. E nós estamos aí em vias de receber várias vacinas com 8, 9, 10 meses de estudo. É uma preocupação. Eu não estou condenando, eu estou questionando e tenho essa preocupação. Não, o nosso papel é esse, né? Nosso papel é de debater, de encarar o assunto por vários ângulos, etc. Né? Nem é tudo na verdade, mas que claro, nos assusta, né? Assusta, é preocupante. Como é que vai ser o depois, né? E tem outra polêmica também. A própria vacina da gripe comum, ela é repetida todos os anos porque o vírus é mutante. Não é sempre o mesmo vírus. E alguns virologistas acreditam piamente que o Covid atual será um vírus mutante, que vai nos obrigar a entender que tem que tomar vacina várias vezes para ele também. Sim. Não se sabe. Não se sabe. Eu ouvi de um médico, colega nosso, de que a Covid seria uma mutação do H1N1. É o que dizem também. É o que dizem. Eu não me aprofundei na parte da virologia para isso, mas eu ouço opinião de virologistas que dizem isso. Né? Não se tem certeza. Da mesma maneira que até hoje, nós estamos com a pandemia declarada desde início de março, né? Até hoje não se sabe ainda direito qual é o tratamento melhor. Não se sabe. Pois é. E aí, ainda nesse tempo, mesmo nos tratamentos que foram realizados com sucesso ou não, com a ivermectina, com outros tipos de produtos, né? E muita gente falando, pô, isso não é ciência. Agora, não é ciência, mas está salvando vida. Exatamente. Tomar vacina é ciência. E qual o resultado que a gente sabe daqui quanto tempo vai? É uma polêmica. É difícil, né? É difícil. Aí o pessoal fala, não, você está defendendo o mundo. A gente não está defendendo ninguém, nós estamos defendendo a ideia. Não interessa quem apoia, quem não apoia. Claro. Não me interessa o político que está atrás disso aí para se eleger, etc. Isso. É só uma questão de observar e saber, né? Mesmo aquela questão no começo do lockdown, confinamento vertical, trouxe pessoas aqui que falaram contra isso. Claro. Quase que fui torturado na internet, sabe? Imagino. Sabe, como é que você fica defendendo isso? Eu falei, olha, mesmo que a pessoa não concorde, ela vai ter espaço aqui dentro para falar o que quiser. Claro. Tem direito a falar o que quiser. Mas como eu tenho direito a falar o que eu penso. Então, já que você tocou nesse assunto das vacinas, tem um ponto aí que um dia me veio à cabeça também. Se nós estamos vivendo uma pandemia declarada mundial, nós temos que entender que o mundo inteiro está preocupado com uma cura. Eu fiquei pensando um dia como é que nós temos 10 tipos de vacinas sendo pesquisadas e os laboratórios competindo para ver quem tem a primeira, quando, na minha opinião, já que a humanidade está comprometida,
deveria haver uma solidariedade, uma junção de conceitos. Eu também concordo plenamente. Não é? Gênero, número e grau. Certo. Então, por que eu não vou ajudar a tua pesquisa ou você não vai ajudar a minha? Porque quer dizer que o teu cofre está mais interessado com o meu cofre. Exatamente. É isso. Exatamente. Não é? Tem política e tem a economia no meio da história. Pois é. É complicado. É muito complicado. A gente não é que está defendendo, não defende político nenhum, pelo contrário, né? Mas ele defende ideias, né? Quer dizer, não era justo fazer experiência com o ser humano. Quer dizer, e com a vacina, não está fazendo experiência com o ser humano? Não sabemos que vai. Sabe, mas não está fazendo experiência, está fazendo experiência com o ser humano. Vamos ver se é placebo, pega pessoas fazendo placebo, ali faz a vacina para depois ver quem pegou e quem não pegou. Isso aí não é, E pelo conceito não é experiência. Básico, e pelo conceito básico teria que haver a comprovação com animais de laboratório. Sim. E nada disso foi porque o tempo não deixa. Então somos nós as cobaias. Então, isso é experiência, não é? Complicado. Não é experiência? A mesma coisa que da ivermectina que deu certo, ou a outra cloroquina, né? Ué, não sei, mas você não tem experiência. Mas não tem experiência, mas não está morrendo, está ajudando, então vamos fazer. Depois vai fazer a ciência. Voltando um pouco do colesterol oxidado, esses antioxidantes naturais, como a vitamina C, o ômega 3, seriam suficientes para mudar esse quadro ou não? Suficientes não, mas coadjuvantes importantes sim. Sim. Eu acho o seguinte, eu defendo a ideia de que nós devemos usar métodos de vida chamados de antioxidantes. Para começar, seria uma adaptação de um estilo de vida adequado. E suplementar com substâncias que nós conhecemos, que fazem parte do nosso dia a dia e que podem combater o excesso de radicais livres. Vitamina C é uma delas, vitamina E é outra delas, e assim vão várias outras. É claro que você não precisa matar mosquito com um tiro de canhão, mas às vezes você tomando algum suplemento básico, antioxidante, e adotando medidas corretas de estilo de vida, você pode superar uma série de problemas. Mesmo quem tenha um nível alterado, pode reduzir esse nível? Do colesterol? Sim. Sim, desde que seja um estilo de vida adequado. Você imagina o seguinte, vou dar um exemplo. O indivíduo é obeso, hipertenso, diabético e tem colesterol elevado. Na hora que o médico atende ele e descobre que ele está com a glicose alta, a tendência é dar um remédio para baixar a glicose. Aí ele faz um outro exame e o colesterol está alto. Então, além do remédio da glicose, vamos tomar um remédio para colesterol. E aí a pressão dele apresenta-se alta. Vamos acrescentar um remédio para a pressão. Em nenhum momento esse médico se preocupou em melhorar o estilo de vida. Vamos regular o peso, vamos melhorar a atividade física, vamos diminuir a alimentação que faz mal, para talvez não precisar tomar remédio. É possível. Por isso que eu acho que em ciência, principalmente ciência biológica, 2 mais 2 raramente são 4. Exatamente. Cada um é de um jeito. Exatamente. E a gente tem que avaliar. A gente não pode seguir um protocolo igual para todo mundo. Exatamente, eu concordo em gênero, número e grau. Acho que serve também no seu consultório, assim como no meu, as pessoas às vezes chegam e falam assim, quantas sessões eu vou precisar fazer? Aí eu fico brincando assim, eu falei, peraí, eu fico fazendo assim, o que você está fazendo? Eu falei, vou consultar minha bola de cristal, a bola de cristal está aqui embaixo. E eles acham assim, acho que às vezes é brincadeira, mas não é brincadeira, é verdade. Eu falei, olha, não tenho a menor ideia de como é que você vai reagir, está com metal tóxico, está com vírus, bactérias, protozoários, vamos fazer uma detox no terreno biológico. Ou então você pode simplificar dizendo, semana que vem eu começo o curso de milagre. Curso de milagre, exatamente. Então é muito difícil, porque cada pessoa é uma pessoa. Né? Se eu pego 2 pessoas com enxaqueca e pego o pulso, uma vai indicar a vesícula. Claro. A vesícula não está bem. O outro pode ser rim. Claro. Né? Pode ser outra coisa. E você vê, às vezes, até a maneira de combater uma dor. Você pode encontrar uma pessoa que está com dor de cabeça e fala, toma dipirona. Aí o outro toma. Por que toma dipirona? Porque eu tomo e melhora a minha dor de cabeça. Aí a pessoa toma, tem uma hipotensão, tem um mal-estar e pode dizer, dipirona não é bom. Não é, é a maneira do organismo reagir. Nós temos, como profissionais da área de saúde, nós temos que conhecer essas reações das pessoas. Exatamente. Esse é um problema. Exatamente. É um grande problema no dia a dia da clínica. Você tem algum caso que você tenha modificado porque você estava com uma cabeça super moderna, né? Muito moderna em relação a... Eu conheço bons médicos formados há pouco tempo que não tem essa visão, né?
Eu fico meio... Eu vou na discussão de mesa de médicos lá com meu filho e tal, né? Eu escuto eu fico na minha, eu falei, não vou nem falar nada aqui. Bobagem querer falar alguma coisa, porque a gente sabe que eles têm essa formação, né, bem fechada, ortodoxa. E aí, para chegar no que você está falando, de tornar-se um médico da medicina integrativa, né, não é fácil. Você tem que romper com esse... Claro, esses antolhos. Antolhos, né? Como é que foi para você essa... Aí que tá. Como eu falei antes, você me apresentou, eu me formei em 1970. Eu me formei basicamente fazendo clínica e me especializei em cardiologia na época. Durante 14 anos, Baldan, eu trabalhei ortodoxamente como cardiologista. Dentro de urgência, dentro de consultório e tal. E eu somente acreditava naquilo que o professor falava que estava certo e só acreditava no que os livros falavam. Eu gravei muito bem, porque foi a partir de 1984 que eu conheci um médico americano que trabalhava com medicina preventiva, que aqui no Brasil não se falava nisso, que chamava-se James Julian. E eu conversando com ele, ele até me convidou em um congresso lá, e eu comecei a abrir mais a minha cabeça para ver que tratar para não ter é mais importante que esperar ter para tratar. E eu comecei a ver que prevenir problemas significa corrigir o que está errado para não ter problemas. Uma vez uma paciente minha veio no meu consultório obrigada a vir. Eu não gosto que o paciente venha obrigado. É horrível, veio pelo filho e ela falou para mim que não gostava de ir no médico. Não gostava de médico. Eu falei, eu concordo que quem gosta de médico é a mãe do médico. Mas o médico faz parte da vida, né? Então eu falei para ela que eu iria tentar fazer com que ela entendesse que eu seria um médico que ia ajudá-la a não precisar de médico. Isso acontece de monte, né? É a mãe que leva o filho no médico. A mãe que traz o filho... Obriga. Aí ela fala assim, eu posso entrar? Eu falei, olha, você vai entrar e ficar de boca fechada. Você abrir a boca, eu te falo para fora. Pois é. Tem que fazer isso. Porque a gente começa a inquirir o menino, né, nosso paciente, e ela fica respondendo. Sem dúvida. Como é que você é tossonário? Não vai ser bem, não. Eu te ensino, vai 2 vezes por manhã. Fala, estou falando com você, né? Que nem teve aquele caso no psiquiatra, né? O casal foi e o psiquiatra perguntou ao marido, a sua mulher manda em você? Ela falou, não mando não. Não mando não, só de vez em quando. E como é que foi? Essa passagem foi difícil, né? 84, foi nos anos 80. Foi. Como é que você falou, puxa, é agora? Não, mas aí eu me juntei a grupos que pensavam A do mesma mesmo coisa. jeito. E na época tinha um brilhante cientista no Brasil, chamado professor Hélio Póvoa, no Rio de Janeiro, e eu tinha uma certa relação com ele. E o Hélio Póvoa era um grande patologista e bioquímico, e ele também pensava dessa maneira, e nós criamos até uma associação de estudos disso aí, na época. Então, estava no meio daquele pioneirismo da medicina ortomolecular, da medicina preventiva, nós estávamos no meio dessa roda. E a partir daí eu fui me apaixonando mais pelo que eu pudesse fazer para prevenir problemas. Confesso que eu levei, Baldan, muita pedrada. Imagino. Mas hoje a gente tem argumentos para devolver pedradas. Sim, né? sim. Eu acho muito interessante. Eu tive uma oportunidade de me convidar um sindicato dos juízes, magistrados de São Paulo. O cara entrou em contato comigo, tal, a gente quer fazer um convênio, você pode vir aqui para nos conhecer, você vai conhecer as estações, as nossas edificações e tal. Eu falei, tá bom. Eu acabei indo lá, muito gentil, não sei o quê. Ele formaliza um contrato. Eu falei, tá bom, né? Coloca todas as especialidades e tal. Eu coloquei. Por exemplo, um cara super gentil. Aí ele me ligou e falou, olha, não vou fazer mais nada. Eu falei, como assim? Saí daí, mas fez 20 minutos, você falou que estava tudo bem. O que aconteceu, né? Alguns diretores do sindicato, de advogados e juízes. Sim. Falamos que a medicina ortobiomolecular e a terapia neural era muito polêmica e não ia fazer, acabou. Atacar, desacreditar. Mas como que o magistrado entende do quê? De medicina ortobiomolecular ou de terapia neural? O que ele entende? Mas é porque resistem muito a conhecer o novo.
pelos conceitos antigos, ortodoxos, sedimentados. Sei. É isso aí, Resistência, né? é resistência. Mas ainda foi pouco tempo, foi uns 6 meses atrás, Mas isso? eu acho que isso aí continua. Continua, né? Eu acho que é importante para muitos falarem não, para depois verem por que falaram não. Entendeu? Só para afirmar a posição contrária. É, só para afirmar, né? Eu vejo muito isso também. E um exemplo, doutor Sérgio, de um caso que se não fosse a terapia adotada, a terapia integrativa, a medicina integrativa, não teria resolvido com a medicina clássica. Você tem algum caso? Muitos, porque a medicina clássica, ela basicamente ela vai atrás de sintoma. E a medicina integrativa, ela tenta, depois de conhecer o organismo como um todo, ela tenta organizar o universo em que a pessoa utiliza, desde alimentação até hábitos de vida e tal. Então, eu já tive vários casos. As doenças degenerativas crônicas são melhor controladas pela integrativa do que pela ortodoxa. A ortodoxa vai com remédio no sintoma. Isso eu falo geralmente nas minhas aulas, eu faço exatamente isso. Quando é uma coisa aguda, não dá para pensar muito em... Claro. Né, claro. uma fratura exposta, um AVC, onde tinha colocado bolinha, fazer benzimento. Não tem. Não tem. Aí a medicina clássica, ocidental, ela é imbatível nisso. Ela é do pronto-socorro. É do pronto-socorro. É. Mas a doença clássica, ou a doença crônica, a gente é muito mais eficiente, né? Porque está trabalhando do ser humano e tal, né? Você consegue reverter muitos sinais e sintomas dando bem-estar. Nós não vamos vencer a última batalha com o paciente, mas nós podemos ajudar a ter melhora de qualidade. Doutor Sérgio, eu tenho 1 minuto para falar, para você fazer seus comentários finais, eu agradecendo, nós temos praticamente 1 minuto só. E falar o que você quiser. Para mim é uma honra estar aqui e eu digo o seguinte, hoje a grande preocupação de uma série de especialidades é trabalhar no sentido do controle do envelhecimento. Eu costumo dizer sempre que a gente tem que frisar muito bem a diferença entre o idoso, eu aqui e o doutor Baldana somos idosos, né? Sim. Idoso diferenciado velho. O idoso é aquele indivíduo que está envelhecendo, mas que ele olha para frente e faz planos. O velho é aquele que fica sentado, olhando para trás, curtindo saudades, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que vale a pena, dentro da minha visão, envelhecer muito, porém com boa qualidade. Se não, é melhor não ficar velho. É verdade. Esse é o meu comentário final. Eu concordo plenamente com esse ponto de vista. O Laí Ribeiro também fala isso, né? Quer dizer, é legal envelhecer, mas envelhecer... Para valer a pena. Para valer a pena, envelhecendo bem, né? Às vezes você não está enxergando, não precisa de uma cadeira de roda, não interessa, né? Pode chegar a 120 anos. Claro. Isso também não... Mas com qualidade de vida todos nós queremos, né? Não tem nem dúvida. Isso é motivo de muitos programas que você pode fazer, porque o tema é esse mesmo. Nós vamos fazer mais. Pelo jeito vamos marcar outras entrevistas com o Dr. Sérgio Weismann. Seguramente já é um amigo do nosso programa. Fiquei muito honrado que ele disse que já conhecia o programa, que ele assistia, etc. Então, realmente eu fico honrado por isso. Também. Então, eu desejo a todos um excelente final de semana, uma boa semana a todos e até a próxima sexta, 14 horas aqui na TV Guarulhos. Bom fim de semana.